São Paulo tem diversos museus. Museu de Arte Moderna, tem o MASP, tem o Museu do Telefone, tem o Museu da Arte Sacra, Museu da Língua Portuguesa. E por que não ter um museu de transporte? Ah não, pera! Tem esse museu, nós vamos falar dele hoje. Solta a vinheta, vamos conhecer. Seja mais uma vez bem-vindo, seja mais uma vez bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Museu SP Trans dos Transportes Públicos Gaetano Ferrola. São Paulo é uma cidade plural, enorme e tem diversos museus por aí. Então, por que não ter um museu de transporte? Em 1985, o antigo fundador, o antigo funcionário da CMTC, Gaetano Ferrola, teve uma ideia de o porquê não fazer um lugar ou montar alguma coisa para se preservar um pouco da história do transporte de São Paulo. Daí surge a ideia de criar esse museu, que até hoje está lá na Avenida do Cruzeiro do Sul, próxima à Estação Armênia, o Museu dos Transportes Públicos. Frente a toda a história que nós temos do transporte público em São Paulo, frente a toda a evolução do transporte que nós tivemos, desde o primeiro bonde puxado a cavalos até hoje nos nossos ônibus elétricos a bateria, que é a última novidade que foi implantada em São Paulo, nós temos um pequeno espaço que reúne um pouco da história, mesmo que, vamos colocar aqui, parada no tempo, um pouco da história que mostra a evolução do transporte. O museu, como eu falei, está ali na Avenida Cruzeiro do Sul, número 780. Para quem vai de transporte público, recomendo você a descer na estação Armênia do metrô, na linha 1 azul, caminhar pela rua Pedro Vicente, até chegar no cruzamento com a Cruzeiro do Sul. O museu está ali de esquina, é de fácil visualização, como vocês estão vendo aí na imagem. É uma imagem do Google, mas é uma imagem. Bom, vamos lá. Ao entrar no museu, você assina lá um papel, enfim, dizendo que você vai conhecer. Você vai entrar à esquerda, onde tem o salão dos automóveis, né? O salão onde estão guardadas as maiores relíquias. Esse salão, ele já passou por algumas adaptações. Então, alguns veículos não estavam lá, hoje estão. Então, qual o acervo principal? Você tem um bonde puxado a cavalo, né? Você tem a carroceria do bonde. Obviamente que você não vai ter o cavalo, né? Nem um cavalo empalhado tem lá, mas temos a carroceria do bonde. Nós temos um dos bondes elétricos que rodaram em São Paulo, os bondes abertos. Por quê? São Paulo e grande parte das metrópoles tiveram dois tipos de bondes circulando no seu viário, né? Nós tivemos os bondes abertos, que é esse bonde que você está vendo aí na imagem, que é um bonde onde as pessoas sentavam num banco de madeira mais simples, para elas descer, elas simplesmente desciam os 2 degraus do estribo e já estavam fora. Esse bonde ele é muito legal porque ele retrata bem boa parte da história de São Paulo. Existe um livro chamado Bonde, o Saudoso Paulistano, que é o livro que está aqui na nossa galeria, vocês estão vendo aí a capa dele, algumas fotos que nós temos ao longo do livro. E o bonde aberto ele fez parte da evolução do transporte na capital paulista. Lembrando que o bonde, aqui em São Paulo, como em outros cantos, foi o propulsor à implantação do sistema de trólebus. Por quê? O bonde, você sabe muito bem que ele é um veículo ferroviário, porque ele está ligado a trilhos. E olha que interessante, desde aquela época já se pensava em economia, de questão de forma de tração, então você tinha um bonde elétrico. Só que chegou-se um momento que a cidade foi se expandindo, a cidade foi crescendo e vinha a necessidade de você colocar um novo sistema em operação, porque você tinha o bonde circulando nas principais avenidas, Celso Garcia, Santa Amaro e afins. E na medida que foi passando o tempo, a cidade, como falei, foi se expandindo. Então houve a necessidade de
trazer um sistema mais flexível, que não necessitasse dos trilhos. Daí começaram a vir os primeiros trólebus. O primeiro trólebus, conforme eu até citei aqui, você vai ver aqui em cima o link para você conhecer um pouco dos trólebus que a gente tem hoje e o que é um trólebus, né? Temos os dois vídeos. Esse primeiro trólebus ele veio importado dos Estados Unidos e um desses modelos, a SP-Trans, se não me falha a memória, tem dois. Um fica numa exposição, fica na SP-Trans para que ela possa fazer suas exposições. Então ele já teve na BBF, já teve numa exposição no pátio do colégio, já teve numa exposição dentro do Museu de Energia. Sabe, é um veículo que circula e dentro do museu tem um carro fixo. Lá todo bonitão. Tá cansado por culpa do tempo, mas tem esse modelo também. E com o passar do tempo, a CMTC começou a fabricar seus próprios veículos. Então, um dos primeiros veículos elétricos feitos pela CMTC está lá dentro do museu. E é legal que você vê que tem até um vidro dentro dele, vem a CMTC, que é a Companhia Municipal de Transporte Coletivo. Que, poxa, para quem é entusiasta do transporte, a CMTC foi um grande marco revolucionário em São Paulo, porque ela não só gerenciava, como ela fazia até seus próprios veículos. Era algo absurdamente fantástico. Ainda no salão de viaturas, né? Aí nós vamos falar aqui que tem uma distinção, porque antigamente tinham dois bondes fechados e o primeiro ônibus diesel feito pela CMTC, que foi o ônibus Mônica, que foi uma forma de homenagear o então prefeito à época, quando o ônibus foi lançado. Só que, com o passar do tempo, eles fizeram algumas alterações, então tiraram um dos bondes fechados, que é o tal do bonde camarão, bonde Gilda, enfim. Bonde camarão por quê? Porque a cor dos bondes se assemelhava à cor do camarão. Né? Então o que aconteceu? Eles simplesmente apelidaram um bonde fechado de bonde camarão. O bonde fechado nada mais é que um ônibus, parece muito ter o mesmo design de um ônibus, só que ele tem trilhos e ele é ligado na rede aérea. Tá? E tiraram um dos bondes camarões, colocaram o Fofão, que é esse ônibus de 2 andares que vocês estão vendo, que também foi um outro ônibus que na época do prefeito Jânio Quadros marcou a história da cidade de São Paulo, porque foi quando ele foi para Londres e falou: por isso esses 2 andares, hein? Vamos trazer para São Paulo. Aí a Tanco com a Scania montaram esse ônibus aí, que não deu lá muito certo, tanto que depois caiu em desuso aqui no Brasil e nunca mais foi utilizado para sistema urbano. Ainda nesse salão de viaturas, perdão, nós vamos ver alguns carros de apoio, tem carro da SP Trans, tem uma Kombi, tem outro carro lá de apoio dela. Você vai ver como eram os pontos de parada, como eram alguns faróis, semáforos, enfim. Você vai ver também lá uma pessoa com a roupa de motorneiro, com a roupa da CMTC, né? E vendo tudo isso, tem uma portinha, uma passagenzinha, nós vamos para a sala de fotografias. Aí lá você vai ver centenas e dezenas de fotografias, seja dos bondes abertos, bonde fechado, bonde camarão. Lá você vai ver a foto do Papa Fila, que foi um caminhão-ônibus que nós tivemos em São Paulo, foi quase uma carreta. Então, nessa sala de fotografias, ali você, depois de ver algumas viaturas expostas, você literalmente viaja no tempo observando tudo aquilo, todas a, a história de São Paulo sendo contada em retratos. É muito legal. Passando essa parte, avançando dentro do museu, você vai para a área onde tem vários mobiliários antigos. Então, você tem um contador de moeda antigo, você tem mesas, cadeiras, toda uma parte de mobiliário, não só voltada à parte de transporte, mas enfim, gigantesco lá para você poder conhecer. Lá também tem bancadas onde são expostos notas da época, são expostos os vários transportes, os passes, moedas, carteiras funcionais de ex-funcionários que por algum momento trabalharam na CMTC. Por exemplo, meu vô João foi um funcionário da CMTC. Inclusive eu tenho até uma camisa em casa, engomadinha, bonitinha, 0 km da CMTC, que ele me presenteou. Um dia eu vou até postar nas redes sociais um pouquinho da ficha funcional dele para vocês conhecerem. E
enfim, é bem imersão mesmo. Aí você sai, a hora que você sai, você dá num jardim que minha avó Darcy, por várias vezes, foi ela que me incentivou muito a gostar de transporte, ela, o Vodelvo também. Eles sempre me levavam nesses museus para poder conhecer. E ela, sempre quando a gente ia nesse museu, ela relatava uma coisa muito legal, que quando você está nessa parte externa, tem um bonde de areia, que até hoje está lá preservado, em pedestal e tudo mais, e a hora que você senta ali, dá a sensação que você está numa cidade do interior, num jardim, porque é muito tranquilo. É totalmente oposto ao caos urbano que você tem na Avenida Cruzeiro do Sul, que é na porta. Então, o jardim do museu é algo fantástico, sabe? É pequeno, não vou falar que não é igual o jardim do Museu do Ipiranga, mas é um jardim pequeno, mas é muito gostoso. Saindo dali, se não me falha a memória, tem um auditório, que às vezes tem algumas coisas, tem uma biblioteca riquíssima para quem gosta de transporte e mobilidade, e tem a sala, gente, essa para mim, a sala de viaturas é legal, mas eu como sou apaixonado por miniaturas, lá tem uma sala de miniaturas fantástica, gente. Assim, aí lá você vai ver bonde, você vai ver miniatura de ônibus, tem umas miniaturas perfeitas, com banco, com catraca, com porta que abre e fecha. Tem uma réplica, uma miniatura de como era o antigo corredor da Cachoeirinha, que ia pro terminal Cachoeirinha, né? Da Avenida de Najar de Souza, com o ônibus, a parada alta, mostrando o ônibus. Nossa, gente, é perfeito. Mas muito legal. Desculpa me empolgar nessa parte, porque é a parte que eu mais gosto, né? A parte das miniaturas. E, nossa, tem fotos antigas de ônibus a gás, de Vitória articulado Volvo, tem fotos já um pouco mais recentes de biarticulados, enfim. E lá tem uma maquete enorme, simulando como era a antiga garagem da CMTC. Então você vai ver o lugarzinho onde passavam os bondes, o lugarzinho onde tinha fazer a manutenção de ônibus elétrico. Também tem uma outra maquete muito interessante, com o circuitinho de um bondezinho, como se fosse um bonde da CMTC, mostrando onde ele andaria. É como se fosse uma maquete de ferro modelismo. Só que eu acho que como está sem manutenção, tá parada lá. Então, gente, é fantástico. É um dos lugares que eu fui, que assim, lá dentro você viaja, você se transforma. É um espaço pequeno, né? Mas é muito bom. Esse museu da CMTC, ele é muito legal, obviamente, vocês estão vendo. Mas ele poderia ser expandido, porque a história do transporte não parou no Fofão, ela não parou nos trólebus, ela não parou nos bondes. Dentro de alguns galpões da CMT, hoje SP Trans, ali dentro da Santa Rita, existem alguns modelos de ônibus mais recentes, mais atualizados, que também denotam um pouco como foi a expansão do transporte. Se não me falha a memória lá, esse veículo que tem a parada do corredor do Cachoeirinha, tem um Torino Scania guardado lá. Você tem aqueles Gran Viale híbridos da Tudo Transporte, tem um guardado lá. Você tem o Marco Fersa, que era um trólebus que era da Mafersa, aí a Mafersa fechou, precisava trocar as peças, ele colocaram de Torino GV, então ficou ali aquele meio tempo. Existem outros modelos que estão todos guardados lá. Esses veículos estão todos parados aguardando restauro. Hoje, o Museu SP-Trans dos Transportes Públicos, ele não está vinculado nem à Secretaria de Cultura e muito menos à Secretaria de Turismo, que são secretarias que lidam mais com essa parte de turismo, de cultura na cidade como um todo, onde existe um certo fomento à parte de museus, à parte de exposições. O museu hoje ele está pendurado na SP-Trans, está vinculado à SP-Trans, que por sua vez está vinculado à Secretaria de Mobilidade Urbana, se não me falha a memória, de São Paulo, que é a Secretaria de Transporte, basicamente. Então, a chance de vir verba para fazer restauro, para fazer isso, gente, é pouca. O museu em si não tem mais para onde expandir,
Há um papo que a garagem do Brás, que a antiga garagem do Brás, que hoje é ocupada pela Metrópole Paulista, ali na Celso Garcia, próximo ao Templo de Salomão, poderia vir a se tornar um novo museu dos transportes mais amplo, com mais veículos a expor. Só que até agora são projetos que, ao que a gente vê, não vai sair. A cidade de São Paulo, ela tem esse museu dos transportes, mescla um pouco de ferrovia com um pouco de rodovia, só que no âmbito municipal. Por exemplo, a CPTM agora, ela baixou dois trens muito importantes para a história do transporte público paulistano, que são os dois trens série 1100 e 1700, que é o Maferza e o Bud. Ambos não estão contemplados em nenhum museu aqui na cidade. Nós não temos nenhum museu ferroviário por si só dito. Nós temos um museu ferroviário lá em Jundiaí, que é lá no interior, digamos assim. Ah, mas a CPTM vai até Jundiaí. Ok, mas mesmo assim é interior. Sejamos honestos. Que mesmo assim é um museu pequeno, que não tem muito ponto de expandir, que está dentro de um grande complexo que poderia ser muito bem utilizado, mas não é. Nós vamos falar desse complexo, desse museu, com umas fotos bem legais que a gente tirou lá. E, assim, falta investimento, falta fomento. Infelizmente, o nosso país é um país onde não se tem cultura de preservação, não se tem cultura de guardar um pouco da história, tá? E por conta disso, talvez o transporte de São Paulo esteja parado. Outras cidades importantes, como Santos, que tem lá o seu bonde turístico rodando até hoje, que tem os trólebus lá, que inclusive está no vídeo aqui em cima falando sobre eles, são cidades que poderiam investir um pouco mais na memória do transporte. Mas, infelizmente, não é assim. Turminha, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a sua parceria, a sua companhia nesse vídeo. E em breve nós vamos falar sobre outros museus que a gente já visitou no Rio, lá em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, esse de Jundiaí. Enfim, nós vamos falar de alguns museus aí voltados ao transporte que eu e o Vitor já tivemos o prazer de poder conhecer, poder vislumbrar um pouco melhor, tá bom? Galerinha, curte, comenta, compartilha. Gustavo, se é chato, Gustavo, se é lindo, Gustavo, se é isso, se é aquilo. O importante é comentar, tá bom? Curte, nos segue também, né? E se inscreve no canal, coloca aí. Se inscreve, ativa o sininho. Nos ajuda, tá bom? Porque, como eu falei, eu sempre falo, esse conteúdo é feito pra vocês. A ideia é, pô, no meio dessa pandemia, eu tô em casa, não aguento mais fazer nada. Ou então, que saco, eu tô dentro desse transporte cheio. Nossa, eu preciso de alguma coisa pra distrair. Olha os nossos vídeos aí. Por isso que eu falo, os vídeos de vocês são bons, muito obrigado. Os vídeos de vocês são ruins. Ok, obrigado também. O que você sugere? Onde a gente pode mudar? É a nossa voz de taquara rachada? É a voz do Vitor falando, eu adoro isso, eu adoro aquilo. Então. Mas isso ele não tem como mudar. E ele acabou de me olhar muito torto, agora vocês não fazem ideia. Gente, obrigado por tudo. Curtam, comentam, nos sigam nas redes sociais. Tamo aí porque deve é. Obrigado, turma. Até a próxima.